imagina ler um texto sagrado, um texto super antigo, e aí, de repente, esbarrar num parágrafo que descreve, assim, quase de forma super casual, entidades divinas caindo do céu. Caindo e se casando com humanas, né? Exato. E pior, gerando uma raça de gigantes devoradores de sangue. E logo depois disso, o texto simplesmente muda de assunto. Tipo, como se nada de absurdo tivesse acabado de ser dito ali. Fica aquela sensação de que, sei lá, falta um pedaço enorme da história, sabe? É o equivalente literário a alguém jogar uma bomba na sala e sair andando sem nem olhar pra trás. E é fascinante como as tradições antigas lidavam com esses abismos narrativos, né? Eles deixavam essas lacunas que desafiam a nossa compreensão até hoje. Pois é, e é exatamente por causa desses abismos que a gente vai fazer esse mergulho de hoje. Sejam todos muito bem-vindos, temos o privilégio de analisar umas fontes espetaculares agora. Com certeza. Vamos falar sobre a Bíblia Etíope, que é, assim, uma coleção monumental de impressionantes 125 livros. Para dar um pouco de perspectiva para quem nos escuta, as Bíblias ocidentais tradicionais têm ali 66 ou um pouco mais de 70 livros, dependendo da tradição. É uma diferença brutal. Muito. A tradição etíope preservou textos que simplesmente desapareceram no Ocidente. E de todo esse material vasto, a nossa missão hoje é colocar uma lupa sobre um documento bem específico, o Livro de Enoque, e comparar ele lado a lado com os relatos canônicos. Principalmente o livro do Gênesis. E o que a gente quer investigar aqui é se o livro de Enoque contradiz, tipo, a espinha dorsal do Gênesis, ou se ele funciona mais como uma lente de aumento, sabe? Revelando engrenagens e até monstros que o texto canônico preferiu manter nas sombras. Exatamente. E só para deixar claro logo de cara, o nosso objetivo não é debater teologia ou tomar partido religioso, mas tratar esses documentos como peças de uma literatura antiga que é incrivelmente sofisticada. Perfeito. O que é fascinante aqui é olhar para a mecânica do texto mesmo. Ok, vamos desempacotar isso, porque a história de como esse livro foi tratado já é um épico por si só. O livro de Enoque não era uma obra marginal lá no começo. Ele era lido, debatido e, olha só, até referenciado no Novo Testamento cristão. A Carta de Judas, por exemplo, faz citações diretas a ele. Faz sim. Mas aí, de repente, lá por volta do ano 400, a coisa muda. A Igreja no Ocidente consolida a Vulgata, que é a tradução latina oficial, e Enoque é varrido para debaixo do tapete. Desaparece da Europa. Como que um best-seller espiritual simplesmente some do mapa, assim? Essa é uma das dinâmicas mais interessantes da história textual. O desaparecimento no Ocidente tem muito a ver com a centralização do poder, né? E a padronização do pensamento lá no Império Romano cristianizado. Ah, claro, política. Exato. O livro de Enoque traz conceitos extremamente radicais, descrições angelicais detalhadas, uma visão cósmica que começou a incomodar muito as autoridades teológicas da época. Eles preferiam uma narrativa mais, digamos, mais contida. Mais fácil de administrar. Faz sentido. Já a Igreja Ortodoxa Etíope estava geograficamente e até culturalmente isolada dessas pressões de Roma e de Constantinopla. Então eles mantiveram esses textos vivos, copiando geração após geração na língua litúrgica deles, o GS. Ao não entrarem nesses cortes de edição ocidentais, eles preservaram uma visão muito mais holística, sabe? Muito mais vasta da sabedoria divina antiga. É tipo encontrar o cofre de um estúdio de cinema que guardou a versão estendida de todos os filmes. E para entender o impacto desse material guardado na Etiópia, a gente precisa olhar para aquele parágrafo bizarro que eu mencionei no começo. O famoso capítulo 6 do Gênesis. Esse mesmo. Lá, a narrativa diz super rápido que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas, tomaram elas como esposas, e disso nasceram os chamados poderosos desde a antiguidade, e pronto. E corta a cena. Exato, corta a cena. E logo em seguida, Deus percebe que a humanidade é má e decide inundar o planeta. É uma transição que, nossa, dá um solavanco no leitor. Parece um trailer de filme, sabe? Mostra o título, um vislumbre do monstro e corta para a cena de destruição. Sem dúvida. O Gênesis não perde tempo explicando a mecânica da coisa. Quem eram essas entidades? Como uma união entre o divino e o humano resultou numa corrupção tão rápida e irreparável que a única solução lógica seria um reset global com um dilúvio. Fica totalmente no ar. Fica. O texto meio que assume que o leitor antigo talvez já conhecesse a tradição oral.
Mas para quem lê hoje, a conexão lógica entre os filhos de Deus e a maldade humana extrema simplesmente falta. Mas aí a gente abre o livro de Enoque, no capítulo 7, e nossa, ele nos dá o filme inteiro, a versão do diretor de 4 horas de duração. A câmera foca nos detalhes e de repente a gente descobre que esses filhos de Deus eram, na verdade, 200 anjos chamados de sentinelas. 200 anjos descendo de uma vez? Sim, a precisão é surreal. O texto conta que eles eram liderados por uma figura chamada Samiasa, que eles desceram no Monte Hermon e fizeram um juramento de sangue. Tipo, eles sabiam muito bem que estavam cometendo um crime cósmico. E o texto faz questão de listar os líderes por nome. Uraca Baramel, Aquibel, Tamiel. É quase como ler um relatório de inteligência detalhando um motim militar, sabe? Mas o mais revelador aí não é só a rebelião dos sentinelas. São as consequências biológicas disso. Os gigantes. Isso. O Gênesis apenas sussurra a palavra gigantes. Mas Enoque decide usar a matemática para causar o impacto real. E que matemática, viu? Porque aqui eu confesso que preciso de um pouco de ceticismo. Os números me deixam muito chocada. O texto de Enoque diz que essas mulheres deram à luz gigantes cuja estatura era de 300 côvados. 300 côvados? Um côvado é a medida do cotovelo até a ponta dos dedos, que dá algo em torno de meio metro. Gente, nós estamos falando de seres com 150 metros de altura. É o tamanho de um arranha-céu de 40 andares. A minha grande dúvida é, os leitores daquela época acreditavam literalmente que arranha-céus de carne estavam caminhando pela Terra? É uma ponderação essencial essa. Na literatura antiga do Oriente Médio, os números frequentemente carregam um peso muito mais qualitativo do que quantitativo. Como assim? Uma altura de 300 côvados não era necessariamente um dado topográfico exato, mas um recurso literário para comunicar que essas entidades eram a personificação do caos incontível. Elas eram antinaturais, impossíveis de serem confrontadas por humanos normais, totalmente fora do design de criação. Ah, entendi. Uma hipérbole para mostrar que a situação era desesperadora. Exato. Mas mesmo considerando o exagero, a imagem literal no texto serve para descrever um colapso ecológico aterrador. E nossa, o texto descreve esse colapso de uma forma muito brutal. Diz que esses gigantes esgotaram rapidamente todo o alimento que o trabalho humano conseguia produzir. E aí, quando a comida acabou, a fome deles se voltou para a própria natureza. Eles começam a devorar tudo. Tudo. Pássaros, feras, peixes, bebiam sangue. E o passo final dessa escalada foi começarem a devorar os próprios seres humanos. O planeta inteiro começou a gritar, diz o texto. Isso levanta uma questão provocativa. Se a gente lê só o Gênesis, a impressão é que o dilúvio foi culpa da falha moral humana. A humanidade se corrompeu. Bestiais gigantes. Isso muda a culpa de lugar, não muda? Muda completamente. E essa mudança de eixo é o coração da diferença entre os textos. Enoque transfere parte dessa culpa original do humano para essas entidades celestiais. No Gênesis, a violência cresce de forma orgânica. A gente tem a história de Caim e Abel, um homem matando o irmão no campo no momento de fúria. Uma falha bem humana mesmo. Bem humana. Já Enoque defende que a corrupção absoluta não era inerente à humanidade, foi injetada de fora para dentro. Os humanos foram as primeiras vítimas dessa intervenção esmagadora. Nossa, isso é muito profundo. E o interessante é que essa intervenção destrutiva não se limitou só à força bruta dos gigantes comendo todo mundo. Teve uma invasão muito mais sutil e danosa, que foi através do conhecimento proibido. E aqui é onde fica realmente interessante. O capítulo 8. É aqui que a narrativa abandona a força bruta e entra num território de tipo pura manipulação psicológica e tecnológica. O texto lista o que o anjo Azaziel ensinou aos homens. A famosa lista de pecados. Sim. Ele ensinou como fazer espadas, facas, escudos. Até aí, ok, faz sentido. Armas trazem guerra. Mas, na mesma lista, no mesmo nível de pecado que destruiu o mundo, o texto diz que ele ensinou a fabricação de espelhos, o uso de pinturas, o embelezamento das sobrancelhas e o uso de pedras valiosas. Maquiagem e joias. Peraí, ensinar a fundir metal para matar pessoas e ensinar a usar maquiagem e pulseira foram colocados na mesma categoria de destruição cósmica?
Pode soar bem cômico para nossa mentalidade hoje, mas se conectarmos isso ao quadro geral da cosmovisão antiga, existe uma lógica profunda aí. O que as armas de guerra e a maquiagem extrema têm em comum? Ambas alteram a aparência. Ambas representam a alteração drástica da ordem natural. A metalurgia era vista quase como uma alquimia profana. Rasgar a terra, extrair minerais e, através do fogo, criar morte. Da mesma forma, os cosméticos, os espelhos, representavam a vaidade em grau absoluto, a falsificação da forma natural humana. Uau, então é como pegar uma civilização que vive em tribos e de repente entregar para eles projetos de armas de um lado e laboratórios de estética do outro. Exato. Eles não tinham maturidade para isso. E o texto mostra que outros anjos também trouxeram conhecimentos proibidos. Amazaraque ensinou feitiçaria, Barcaial ensinou astrologia, Azaradel ensinou as fases ocultas da lua. Conhecimento tecnológico e oculto foi a verdadeira maçã envenenada aqui. Perfeito. O progresso sem sabedoria levou ao aniquilamento. Contrastando muito com o Gênesis, onde a violência surge do coração humano. Em Enoque, a corrupção entra por download direto das estrelas caídas. Que imagem forte. Mas aí, com a terra cheia de gigantes canibais e humanos forjando escudos divinos, o caos está instaurado. E no meio disso tudo, onde está o personagem principal? O livro se chama Livro de Enoque, ao final. É uma ótima pergunta. Porque, voltando ao Gênesis, no capítulo 5, é de novo frustrante. Diz apenas que Enoque andou com Deus por 365 anos e já não era, pois Deus o tomou. Fica super vago. Mas no livro de Enoque, a gente descobre que ele foi levado para ser o escriba da retidão. Isso, a lacuna é totalmente preenchida. E a reviravolta narrativa aqui atinge um nível de ironia cósmica gigantesca. Os anjos caídos descobrem que Deus enviou arcanjos, Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel, para prendê-los. E eles entram em pânico. Pânico total. E o que essas entidades incrivelmente poderosas fazem? Eles pedem a Enoque, um humano mortal, para escrever uma petição de desculpas a Deus. Gente, anjos implorando para um humano ser advogado deles diante de Deus. A audácia literária disso é fantástica. É brilhante. Eles corromperam a humanidade, mas sentem tanta vergonha diante do julgamento que não conseguem mais nem olhar para o céu. Dependem de um homem nascido do pó para tentar salvá-los. E funciona? Ele consegue ajudar? Não. O veredito é negado. Em vez disso, Enoque é levado aos céus para ouvir a sentença. E a forma como o céu é descrito. Não são aquelas nuvens fofinhas, sabe? Eu notei isso. A descrição é aterrorizante. Muros construídos com blocos de cristal maciço, chamas de fogo vibrantes, rios de fogo líquido, e o trono de Deus é descrito como se fosse feito de geada, mas rodeado por fogo ardente. É um contraste térmico absurdo. O sublime em sua forma mais pura. Uma beleza esmagadora e assustadora. É muito diferente do estilo contido do Gênesis. O Pentateuco é bem pragmático, Deus fala e as coisas acontecem. Mas em Enoque a gente tem texturas, temperaturas, uma direção de arte riquíssima. Ele chega até a visitar o Éden original, que fica intocável, e vê a árvore do conhecimento. Que é descrita de forma bem peculiar, né? Sim, como uma palmeira com frutos parecidos com cachos de uva. É fascinante. Mas aí, saindo um pouco dessa antiguidade e do dilúvio, então o que isso tudo significa para o quadro geral? O texto faz uma transição brutal, lá na segunda visão de Enoque. Faz. Toda essa riqueza arquitetônica e espiritual prepara o terreno para a escatologia. O foco sai do passado, da história do dilúvio, e vai direto para as profecias do fim dos tempos. E ele vê uma figura celestial, certo? Exato. O texto introduz a visão do ancião de dias, com cabelos brancos como lã, acompanhado pelo Filho do Homem. Esse título soa alarmes imediatos para quem conhece o Novo Testamento. Com certeza. E isso levanta uma questão importante. Esse Filho do Homem, em Enoque, preexiste a criação. O propósito dele é julgar as coisas secretas, fazer reis poderosos caírem de seus tronos e julgar até os anjos caídos. O foco no juízo final é fortíssimo. É um contraste imenso com os livros canônicos do Antigo Testamento, como Levítico, por exemplo. Lá, o foco é a aliança, leis práticas.
como montar o tabernáculo, lavar as tendas, construção de nação. Mas em Enoque, as regras da tenda somem. Ele foca em abismos de fogo e rebeliões espirituais. É porque estamos falando de uma mudança radical de gênero literário. Passamos da história narrativa e da lei para a literatura apocalíptica pura. Essa literatura surge para responder perguntas que a lei civil não consegue. Quando o mundo está cheio de corrupção, onde está a justiça? E a resposta de Enoque é que a justiça será cósmica, comandada por esse filho do homem. Não é necessariamente uma contradição direta com Gênesis, mas é tipo uma expansão drástica do cenário. Exato. Ele não diz que o Gênesis está errado, mas que a história humana é apenas o pátio de um conflito espiritual gigantesco. Fazendo um resumo, então, é como se o livro de Enoque pegasse o esqueleto do Gênesis e vestisse esses ossos com músculos monstruosos. A gente tem gigantes literários de 150 metros, anjos ensinando a forjar espadas e usar delineador, viagens por rios de fogo. É uma tentativa de encontrar lógica e atribuir a culpa correta em um universo quebrado. E isso nos deixa com um pensamento provocativo final baseado nas fontes de hoje. Considerando que a tradição etíope preservou todos esses 125 livros sagrados sem fazer essa distinção ocidental rígida do que é canônico e do que não é. Fica o convite para reflexão intelectual. Sim. Será que a compreensão moderna da história antiga seria completamente diferente se o livro de Enoque nunca tivesse sido removido no século IV? E se a culpa pelo nosso colapso não fosse apenas da falha humana, mas também dessa influência tecnológica e vaidosa trazida pelas estrelas caídas? Fica aí a reflexão para quem nos ouve hoje. E a gente encerra por aqui. Inscreva-se e deixe seu like.